Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, na última semana eu gravei um vídeo para vocês falando um pouquinho da Guerra Fria e da Ordem Bipolar, que é um conteúdo novo do segundo bimestre. E para continuar esse conteúdo, eu resolvi gravar um novo vídeo porque nós vamos começar agora o assunto sobre globalização. A globalização é um conteúdo, aliás, que tem relação com o final da Guerra Fria, né? Porque é o momento que nós estamos vivendo agora. E como é um conteúdo novo, eu acho que pelo vídeo fica mais fácil para vocês entenderem. Então vamos lá. O tema da aula é globalização. A habilidade, por favor, anotem, é a mesma habilidade da aula passada, ok? Para a gente começar a aula, eu resolvi relembrar algumas coisinhas do que eu falei no último vídeo. No último vídeo nós falamos sobre a Guerra Fria, né? A Guerra Fria, que foi aquele conflito de ideias, né, entre dois sistemas diferentes. Eu tinha o sistema capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e eu tinha o sistema socialista, liderado pela União Soviética. O fim da Guerra Fria, né, o fim desse conflito entre as duas potências, fez surgir uma nova ordem no mundo, ok? Que ficou conhecida como Nova Ordem Mundial, né? E essa nova ordem mundial, ela é marcada pelo surgimento de novos países poderosos e influentes no mundo, principalmente no sentido econômico, ok? Então vamos acompanhar aqui o slide. Ah, o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, a desintegração da União Soviética e a reorganização geopolítica das potências mundiais marcou o fim de uma ordem mundial bipolar. Lembrando, pessoal, que bipolar vem de dois, tá? Dois polos. Esses polos eram capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União Soviética. Quando isso terminou, nós demos início, então, a uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial é marcada pelo capitalismo e pela ascensão de países, né, ou seja, pelo surgimento e pelo destaque de países cuja economia é muito influente e importante, né, como os Estados Unidos, o Japão e os países da União Europeia. Lembrando, pessoal, que a União Europeia é um conjunto de países, tá? Tipo a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha. São os países, um dos países que tem as maiores economias do mundo, ok? A nova ordem mundial, que é o período que nós estamos vivendo, ela intensificou um novo processo chamado de globalização. Quando eu escuto a palavra globalização, eu já tenho que pensar que globalização lembra globo. Globo lembra o mundo todo. Então, globalização é um fenômeno que conecta, que liga várias partes do mundo. Hoje o mundo todo, de alguma forma, está conectado, como mostra essa imagem aqui para nós, ok? Essa imagem aqui, gente, é uma montagem, certo? Não tem como eu tirar uma foto do planeta todo à noite. Então, várias imagens de satélite foram unidas aqui. Esses pontos brilhantes mostram as luzes noturnas, né, das grandes cidades. Esses pontos e as linhas, eles mostram como o mundo se conecta, né? Como ele está interligado, e isso de várias formas. Pode ser no sentido econômico, pode ser no sentido cultural, ok? Então vamos lá. O que seria globalização, gente? Globalização consiste no aumento das relações entre os países a partir da diminuição de suas distâncias. É um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Então, globalização, galera, é um processo que conecta, que liga o mundo e várias partes do mundo, ok? Ao mesmo tempo, é um processo que diminui distâncias. Eu vou explicar isso lá no finalzinho do slide, senão vocês vão se confundir. Voltando aqui a nossa atenção para o nosso texto,
A origem da globalização, ela vem do período das grandes navegações, que se iniciou lá no século XVI, momento em que as trocas comerciais se ampliaram para as outras nações. Então, gente, a globalização não é uma coisa nova. Ela já está acontecendo desde o século XVI, desde quando os países começaram a trocar mercadorias. Por exemplo, as grandes navegações elas começaram com os europeus indo buscar as suas especiarias nas Índias, né, e descobrindo novos territórios. Isso já é um marco da globalização. Foi o início. Óbvio que hoje, né, nós estamos no século XXI, teve muita coisa que mudou. Uma coisa que mudou muito a globalização e que acelerou demais esse processo, pessoal, foi a tecnologia. A evolução das tecnologias, como eu coloquei aqui, ó, a evolução das tecnologias de transporte e de comunicação, elas diminuíram as fronteiras, elas diminuíram a distância com que os países se comunicam. Quando eu falo em diminuir distâncias, gente, eu não estou falando de diminuir a distância física. Desde o século XVI, a distância entre os países é a mesma. Eu estou falando de distâncias de tempo, tá? Quando eu falo diminuir distâncias, eu quero dizer diminuir o tempo. Isso significa que o tempo que um país leva para trocar mercadoria com outro é muito menor. E isso só é possível graças às tecnologias. Tecnologias dos meios de transporte e tecnologia dos meios de comunicação, que hoje são muito mais rápidos. Isso contribuiu para o aumento das trocas comerciais entre os países. Claro, gente, se eu tenho meios de transporte mais rápidos e meios de comunicação mais rápidos também, é óbvio que essas trocas comerciais, né, essa troca de produtos entre os países, ela ia aumentar. Para vocês entenderem um pouquinho das fases da globalização, eu coloquei aqui, ó, como eu expliquei para vocês, a globalização não é um fenômeno novo, ela está acontecendo desde o século XV, século XVI, e vem se aprimorando, vem evoluindo até os dias de hoje. Então, ela começou com as grandes navegações, né, lá no século XV, e a primeira fase se estendeu até o século XVIII, com a Revolução Industrial. Lembrando, gente, que a Revolução Industrial foi o surgimento de novas tecnologias, né, no período, principalmente das máquinas a vapor, fizeram a produção de mercadoria ser muito mais rápida. Foi nesse momento também que surgiram os barcos a vapor, as locomotivas, né? Uma revolução também nos meios de transporte na época. Para a gente, hoje parece meio sem sentido, mas lá no século XVIII era a última moda, viu, gente? Era a última tecnologia top de linha. A segunda fase da globalização foi do século XVIII ao século XX, que foi da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial, onde houve a expansão do capitalismo. Lembrando que o capitalismo é aquele sistema que visa o lucro acima de tudo, prioriza o dinheiro, e onde há aquela divisão de classes. Eu tenho os burgueses, ou seja, a classe abastada, que são donos dos meios de produção, e eu tenho os proletários, classe trabalhadora, que vende a sua mão de obra por causa do salário, ok? A terceira fase da globalização foi a fase que se estendeu da Segunda Guerra Mundial até o fim da Guerra Fria, né, onde o mundo ficou dividido aí entre socialismo e capitalismo. Então, essa é a terceira fase da globalização. E a quarta fase, que é o período no qual estamos vivendo, a chamada Nova Ordem Mundial, onde existe o domínio do capitalismo no mundo. Então, gente, quando eu falo em globalização, eu estou falando do domínio do sistema capitalista no mundo também, ok? Características. Para essa aula não ficar muito comprida, gente, eu coloquei só algumas, ok? Mas ao longo das próximas aulas eu pretendo explorar isso com vocês. Características da globalização. Existe um aumento das relações econômicas entre os países. É claro, se eu tenho meios de transporte mais rápidos, se eu tenho meios de comunicação mais rápidos,
é muito mais fácil para os países trocarem mercadorias e fazerem acordos comerciais. Então, isso é uma característica. Quando eu falo em globalização, gente, eu não estou falando apenas de economia, ok? Não estou falando apenas de dinheiro. Eu também posso ter o que eu chamo de globalização cultural, que é quando eu consumo produtos ou hábitos, né? Quando eu tenho acesso a culturas de lugares que estão longe de mim. Quer um exemplo? Quando você assiste um filme estrangeiro, quando você escuta uma música internacional, quando você vai jogar alguma coisa que está instalada no seu celular, são geralmente produtos que vêm de outros países. Quando eu vou lá naquelas lojas dos chineses comprar utensílio doméstico, eu também estou numa globalização cultural, ok? É, Uma outra característica são as informações disseminadas instantaneamente, né? Então, a informação hoje ela circula muito rápido pelo mundo. E eu também tenho o surgimento das empresas transnacionais. Galera, uma empresa transnacional são aquelas empresas que estão presentes em várias partes do mundo. Aqui no próximo slide eu coloquei algumas, ó, que eu tenho certeza que vocês conhecem. O McDonald's, a Ford, a Apple, a Nestlé, o Google, a Petrobras, a Samsung, são a Nike, né? São empresas que estão presentes em várias partes do mundo. Então, elas são chamadas de empresas transnacionais. E eu quis colocar nesse slide também alguns exemplos de globalização. Aqui, nessas duas imagens, a primeira ela mostra para mim o Porto de Santos, né? Com vários containers que têm mercadorias que são levadas ou que são trazidas, né, para o Brasil, contendo aqui vários produtos com destino muitas vezes internacional. Aqui embaixo eu tenho o aeroporto de Guarulhos, né, o terminal de cargas, onde eu também tenho vários produtos que vão para fora do país. Observem que aqui eu tenho uma evolução dos meios de transporte, que eu tenho os grandes navios cargueiros, eu tenho os grandes aviões, né, que podem levar cargas muito pesadas para outros lugares. Então, isso é um exemplo de globalização também. Aqui do lado eu coloquei exemplos de globalização cultural. Eu poderia ter colocado muito mais, viu, gente? Mas é só para vocês entenderem mesmo. Então, ó, filmes que eu assisto, jogos que são estrangeiros, que não foram desenvolvidos no Brasil. Na verdade, tudo que eu coloquei aqui está presente no mundo todo, né? O K-pop, que praticamente dominou o mundo. Então, todos esses itens aqui, ó, que eu coloquei fazem parte da globalização cultural. É quando eu tenho acesso à cultura de outros lugares. E tudo isso, gente, está pertinho de mim. Se eu tiver internet, se eu tiver um aparelho celular com internet, eu posso pesquisar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, a hora que eu quiser. Então, isso é um fator muito forte da globalização. A globalização tem as suas vantagens, tá? Como, por exemplo, nós temos muito acesso a produtos importados, né? E eu não estou falando só de coisa cara, não, viu, gente? Eu estou falando de coisa simples mesmo. Por exemplo, os produtos da China, coisa que a gente compra para nossa cozinha ou para organizar o nosso escritório, por exemplo. Isso é um exemplo de globalização. Nós temos também investimentos estrangeiros em outros países, né? Exemplos, empresas transnacionais que instalam várias fábricas em vários lugares do mundo. Eu tenho desenvolvimento tecnológico, que é o principal, a nossa principal vantagem, né? Quando eu falo de desenvolvimento tecnológico, gente, eu não estou falando apenas da internet, ok? Eu estou falando da tecnologia que é usada na medicina, estou falando da tecnologia que é usada na produção dos nossos alimentos, das nossas roupas, das facilidades, dos aparelhos tecnológicos também, mas a gente tem que pensar em tecnologia no sentido bem amplo, ok?
E a última vantagem, né, o último exemplo aqui, é a possibilidade de trocas de culturas e costumes entre povos e nações. Então, eu tenho acesso à cultura de vários países, né, de várias nações do mundo. Eu tenho acesso graças à globalização. Óbvio, gente, nem tudo são flores, né? A globalização tem sim o seu lado cruel, o seu lado ruim, e a gente precisa lembrar disso quando estuda esse tema. O pior deles é a concentração de riqueza. Essa concentração de riqueza gera muita desigualdade. Por quê? Quando uma empresa transnacional se instala num país, o lucro vai para o país de origem daquela empresa. Ele não é, dinheiro não é distribuído igualmente. Então, o lucro das empresas fica para os países desenvolvidos, que são aqueles países mais ricos, ok? E isso é um problema muito grande, gente, porque os países mais pobres, eles não conseguem acompanhar a tecnologia. Tecnologia é uma coisa cara, não é todo mundo que consegue acompanhar. Então, os países que são pobres, eles ficam cada vez mais atrasados, e isso gera cada vez mais desigualdade. Também temos o problema do desemprego. Com tanta tecnologia assim, gente, as indústrias elas investem nos robôs, né? Em processos de automação. Então, os robôs, as máquinas, elas substituem a mão de obra humana. Uma outra desvantagem seria a descaracterização de costumes. Gente, parece que todo mundo gosta da mesma coisa. Parece que todo mundo assiste os mesmos filmes, ouve a mesma música. Parece que isso perdeu a identidade de cultura. Quer um exemplo? Vamos falar de assistir um filme nacional. Todo mundo vai achar ruim e vai falar que o internacional é melhor. Então, isso é um exemplo de descaracterização também. E um outro ponto negativo, nós temos a exploração de matéria-prima e de mão de obra barata. Então, gente, as grandes empresas transnacionais, elas são bem cruéis nesse sentido, porque elas exploram os países pobres. Se você tem um tênis ou uma camiseta, alguma coisa de marca que seja original, tá? Olha lá na etiquetinha e vê onde é feito. Vai estar escrito Made in Vietnã, Made in Camboja, Made in Bangladesh, países que você nunca ouviu falar na vida, mas tenha certeza, são países pobres, miseráveis, e essas empresas ricas, elas exploram a mão de obra desses países pobres justamente para o lucro delas ser maior. Então é bem cruel essa parte da globalização, ok? Valeu, galera. Espero que essa aula tenha sido bem clara, tenha ficado tudo explicadinho, bonitinho para vocês. Vocês são ótimos, tenho certeza que vocês vão se dar super bem nas atividades. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Que eu ajudo vocês. Um beijo, gente, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.